E a gente falou sobre santidade, que era algo que precisa, porque como nós cantamos aqui, Deus é santo. Então, como fazer para a glória vir? E a gente falou sobre santidade, a gente falou, né, sobre atitudes que a gente tem na nossa vida diária e tudo. E hoje a gente vai falar sobre como permanecer na glória de Deus. Amém? Pegaram aí? Pegaram aí? Para a gente poder, como foi um estudo, né? Pelo menos você sabe onde você está. E nós vimos, né, durante esse estudo, que 3 coisas aconteceram até aqui, em todos os textos que nós lemos. Primeira coisa, eles deram. Segunda coisa, eles adoraram. E terceira coisa, a glória de Deus veio. Amém? Eu estou sentindo assim de Deus da gente ler esse texto aí. Da semana passada. Deixa eu ver onde é que ele está. Vamos lá em Levítico 9. Urra namashiri namaya sokroto soroto soro namayas. Ire namayas. Levítico 9. Espera aí que eu vou chegar lá. Vamos lá. Todo mundo lá, amém? E aconteceu o 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para a expiação do pecado, um carneiro para o holocausto sem defeitos, traze-o perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto. Amém? Depois, no versículo... Deixa eu ver. No 5. Então trouxeram o que ordenou Moisés diante da tenda da congregação. Diga assim: eu sou a congregação. Amém. É engraçado porque eu fui criada na Igreja Batista. Então, o boletim sai todo domingo. E sai tudo o que vai acontecer no culto. Tem o culto matutino e o culto vespertino. Não é de véspera, bichinho, inseto, não. É de noite, vespertino. Então, tinha assim, o culto matutino e o culto vespertino. E aí dizia, né, o que ia acontecer, cada passo da coisa. E quando nós íamos ler versículo, né, em algumas situações que o pastor achava que ele tinha que ser, ele botava o texto escrito e colocava assim, dirigente, assim, tipo assim aqui, versículo 5. Aí estaria assim, dirigente, aí está escrito o versículo. Versículo 6, congregação. Quantos já viram isso? Aqui, né, o pessoal aqui, né, já viu. Então, congregação somos nós. Amém? Então, vamos lá. Então, vamos ler a congregação juntos, o versículo 5. Aleluia! Então trouxeram, pode ler na versão que você quiser, tá? Que você tem aí. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Vamos continuar. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizéssemos, e a glória do Senhor vos aparecerá.
Então, eles deram, eles adoraram, e a glória veio. Na semana passada a gente falou sobre a adoração. Quantos estão famintos de Deus de verdade? Hoje assim, né, nós fomos ao Rio. Eu fui ao Rio, né, voltei de carona com meu genro. E eu estava com sono, porque, sabe, carona tem essas coisas, né, irmão? Você tem que esperar. Pega uma carona. Estou reclamando não, hein, genro? Foi uma benção. Mas a carona foi para uma corrida às 7 horas da manhã, entendeu? Então, isso significou que ele foi levar a filha também, que estava dormindo ao meu lado, a cama. Então, às 6 horas da manhã, né, ele estava já acordando a criança, trocando a criança. E eu, obviamente, né, 6 horas da manhã. Então, eu cheguei em casa, estava exausta de sono, eu queria tirar um soninho. A gente foi dormir tarde, queria tirar um soninho, e deu um tempo. E aí eu vi uma pregação, um vídeo que o pastor tinha me dado, tinha trazido do Rio, que a minha cunhada foi... Quando aquela igreja que nós não fomos, mas nós soubemos dela lá em Vila Velha. A gente tirou foto numa pedra e do outro lado tinha uma igreja. Quantos jovens lembram disso? Que aquela palhacinha era da igreja. Pois é. Então, aquela igreja é uma congregação da Lagoinha, alguma coisa assim. Eu sei que o pastor Lucinho anda por lá. E a minha cunhada foi a Vitória, trouxe esse vídeo. Aí eu vi ali, eu falei, vou ver o vídeo. Né? Vou lá para o quarto, vou ver o vídeo. Aí o pastor falou, não, lá no quarto não está funcionando. Eu falei, vou tentar lá. Aí eu comecei a ver o pastor Lucinho. Eu dormi numa parte assim, mas o pastor já me atualizou, que ele já ouviu. Mas eu achei engraçado ele falando uma coisa assim, como que, né, quem conhece o pastor Lucinho sabe que essa fala não é estranha, não soa ruim. Como o povo de Deus é burro. Por quê? Porque ele alimenta 3 vezes ao dia esse corpo. Ele está preocupado com a roupa que ele vai vestir. Ele se endivida. Tudo se torna da vida em relação às coisas materiais, a ter o carro, a ter a casa, a ter as coisas, a ter as coisas, a ter as coisas. E isso tudo vai ficar. E aí, a pergunta é, quantos estão famintos pela glória de Deus? A gente, é como alguém orou aqui no início. Eu não sei, acho que foi o Bernard, ele orou. Se você não está sentindo isso, e não está querendo isso, seja franco com Jesus e diga, olha, Jesus, esse negócio aí que esse homem está cantando, não teve uma ministração assim? Então, seja franco. Porque eu, por exemplo, estou com fome, a barriga está roncando. E eu vou cuidar disso quando chegar em casa. Tem cantina. Então, eu vou cuidar disso daqui a pouco. Né? Bom aviso, Paulinha, na hora exata. E eu vou cuidar disso. Mas isso vai morrer. Isso vai ficar no pó. Isso tem vida curta. E hoje em dia, quando a gente abre as notícias, a gente vê quantas jovens têm morrido. De formas assim... terríveis. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, como nunca se viu. A gente tem visto. Mas a gente não tem fome. Sabe assim, o corpo sente saudade. É uma coisa assim necessária, sabe assim, que nem quando a gente está apertado para, né? Pois é, aí você tem vontade, você tem que ir. Senão não dá. Estar faminto de Deus é isso. É querer as coisas de Deus.
E isso, querido, não é esse exemplo que o irmão deu. Não é uma coisa que vem assim, é uma coisa que o Senhor tem derramado. Então, quando o pastor hoje ministrou aqui no louvor e fez tanto apelo para que a congregação participasse, é para justamente te ajudar a entrar nessa atmosfera que Deus está derramando e enchendo as nossas vidas, a vida dessa igreja. Então, quantos aqui estão famintos pela glória, ou querem estar famintos pela glória? Diga amém. Glória a Deus, isso já é um bom começo, não é? Já é um bom começo. Então, vamos abrir a Bíblia em Efésios e vamos terminar aqui. Nós já sabemos o que precisamos fazer para que a glória venha. A gente tem que andar em santidade. O que é a glória e agora como permanecer na glória. Efésios capítulo 5, versículo 27. A gente vai mexer rapidinho na Bíblia hoje. Vamos lá. Diz assim. Vamos ler desde o 26. A gente já leu esse versículo no primeiro dia dessa série de estudos, mas a gente vai lê-lo de novo. Cristo amou, terminando o 25, Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, querido, como é que a gente se alimenta da glória? Pela palavra. Amém? Pela palavra. E olha que coisa tremenda. A devocional hoje falava de glória, não é? Ou não? Será que eu fiz a devocional errada? Ela falava alguma coisa de glória. Mateus 5,16? Não, né? Era alguma coisa de glória. E o pastor hoje fez com que a gente falasse a palavra na hora do louvor. Olha que coisa tremenda da parte de Deus. Foi nada combinado, foi coisa do Espírito Santo. Tia Leda, vê se realmente tem necessidade de tantas pessoas estarem lá fora. Tipo assim, 3 pessoas cuidando de uma só criança, sabe? Aí deixa uma só cuidando, sabe? A mãe, porque às vezes vai, né, um bando para uma coisa só, e aí perde o que Deus está preparando para aqueles que o amam, amém? Então, vamos lá. Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A gente falou que mácula tinha a ver com pecado. E ruga tinha a ver com doença. Doença do corpo, doença da alma, doença, né? Assim, os pensamentos que a gente pensa, doença espiritual, né? Pecado, a gente, né? Fica ali, continuando fazendo aquilo, continuando, né? E a palavra não é capaz de mudar a nossa vida. Então, aqui Jesus está falando que Ele está vindo para buscar uma igreja gloriosa. Mas deixa eu te dizer, a igreja ainda não é uma igreja gloriosa. Ele está fazendo isso. E você, querido, e eu, glória a Jesus, fazemos parte dessa geração que está vendo Deus glorificando a sua igreja. Sem ruga e sem mácula. Então, algo tem que mudar na nossa vida. Por quê? Porque a glória que desce, ela desce e muda a igreja. Muda você, muda a mim. Ela deve mudar. E às vezes, sabe, irmãos, tem coisas que eu não vejo que eu tenho. Que é mácula e é ruga.
Não são essas rugas, não, entendeu, gente? Porque essas aqui o Senhor renova e a gente fica, né, renovado, né? Mas, e às vezes eu preciso que o irmão venha me dizer. Eu preciso que o outro que caminha comigo, né, perto, venha dizer para mim, olha, isso aqui assim, não é legal. Não, você não está fazendo legal. Isso aqui. E eu, porque quero me tornar essa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, eu vou dizer obrigado. Por mais que doa, porque dói, né? Quando alguém chega e diz a sua debilidade, né? Seu pecado, não é? Mas a gente tem que pensar numa coisa maior. Na glória de Deus, na vinda de Jesus. Sem mácula e sem ruga. E nós, família, precisamos nos ajudar. Mas só que o que acontece? Não sei por que tem nada disso aqui, mas não sei por quê, a Espírito sabe, né? Às vezes a gente vai dar um toque na pessoa, no irmão da igreja, e quebra o pau, dá uma ziquezira terrível. E isso precisa mudar. Porque a glória, ela vem para trazer mudança. E ela usa a palavra. E a palavra diz que uns devem, né, suportar o outro, um deve estar ali com o outro. Amém? Então, se vocês virem rugas, máculas na minha vida, todos têm liberdade de dar um toque. Aí, pastora, foi mal, hein? Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá para Deuteronômio 32. Vamos continuar a pregação aqui. Deuteronômio 32. Versículo 4. Amém. A Bíblia diz assim: ele é a rocha, cuja obra é... Não, cuja obra é o quê? Vamos mais forte. Cuja obra é? Porque todos os seus caminhos são... Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, vamos repetir essa frase aqui assim. As suas obras são perfeitas. Então, vira aí para o teu vizinho e pergunta assim, então por que tu não é perfeito? Não, mas estou vendo que tem vizinho que nem prestou atenção. Pergunta aí de novo, então, para o outro vizinho, por que tu não é perfeito? Se a Bíblia diz que a obra do Senhor é perfeita. Ora. Nós temos um problema aqui, né? A obra de Deus é perfeita, mas o seu vizinho não é perfeito. Eu não sou perfeita. Mas a Bíblia diz que a obra dele é perfeita. Então a gente tem um problema aqui. Tem algo que aconteceu que a massa desandou. Porque a obra de Deus é perfeita, mas o seu vizinho aí não é perfeito. Vamos em Salmo 111. Rapidinho. Salmo 111, versículo 3. Versículo 3. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para... A sua obra tem glória e majestade. Nós somos obra de Deus. Nós somos feituras das mãos de Deus. E nós, além de perfeitos,
que nós lemos lá atrás, a Bíblia diz que a obra dele tem glória. Agora vira para o outro vizinho, outra pessoa que tu não falou ainda, e diz assim, então por que tu não é glorioso? Ninguém pergunta para mim, né? Ah, gostei. Por quê, né? Por quê, né? O que aconteceu de errado com essa obra de Deus? Com essas obras de Deus aqui? O que desandou aí? Que a gente não é glorioso. Que a gente não é perfeito. O que aconteceu? Vamos descobrir essa noite. Vamos relembrar essa noite para os santos e gloriosos que se acham perfeitos. Então vamos relembrar o que aconteceu. Vamos em Gênesis. O que aconteceu de errado com essa história que a Bíblia diz lá em Deuteronômio que as obras dele são perfeitas, em Salmos diz que a obra dele é gloriosa e nada que nós, como obra deles, não somos nenhum nem outro. Tem algo que está mal. Vamos ver o que é. Vamos ler Gênesis 1, versículos 1 e 2. Diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia... Engraçado, porque na minha Bíblia, o havia é com aquela letra itálica. Não sei se tem alguma... Itálica é aquela letra meio deitadinha, assim. Tem? A sua letra é um pouquinho diferente, não? Igual? Havia. É diferente, né? Oh, tem um mistério. Então, vamos ler de novo. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, olha aqui para mim. Você já viu, desde que você é gente aí, desde que você conhece Deus e sabe que Deus que criou a terra, você já viu Deus fazer alguma coisa, criar alguma coisa sem forma? Para e pensa rapidinho. Porque aqui em Gênesis ele está criando as coisas, tá certo? É dentro desse texto aqui, dentro desse momento aqui da história da Bíblia. Ele diz assim, né? Ele criou árvores, as aves, animais, né? Tudo tinha forma. Mas acontece que aconteceu alguma coisa aqui, porque entre Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2, houve um grande problema no céu. Vamos ler de novo para você entender o que eu estou falando. Ó, no princípio, esse é o versículo 1 do capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá bom? Aí, no versículo 2 diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, querido. Né? Existiu aqui milhões. Pode ser milhões, pode ser bilhões, trilhões ou centenas, mas é muito tempo. Eu não sei porque eu não sou teóloga estudiosa nessas coisas, mas eu sei uma coisa. Que do versículo 1, que é uma frase só, para o versículo 2, Satanás veio para a terra. Do versículo 1, olha como a Bíblia é chocante. Você não vai ver isso em livro nenhum, querido. Você pode ser o maior leitor de todos, você pode ter, sabe,
Mas você não vai ver isso. No versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Foi toda uma história no céu de rebelião, de desobediência. E Satanás caiu na terra com os seus anjos. Por isso que ela ficou sem forma, e a Bíblia diz que havia trevas. Se você for procurar e quiser se interessar sobre esse assunto, trevas está ligado à escuridão. Trevas está ligado a alguém, a uma situação espiritual sem Deus. Trevas está ligado a Satanás. O Satanás cega, ele nos deixa no escuro. Então, o que aconteceu que em Deuteronômio dizia que as suas obras são perfeitas, em Salmo diz que a obra dele é gloriosa, e a gente olha para o vizinho e diz, por que você não é glorioso? Por que você não é perfeito? E a resposta, ela está aqui. Vamos no versículo 3. Disse assim Deus, haja e ouve. Vamos fazer mais forte. Haja e ouve. Eu não sei de você, mas por muito tempo eu pensava que quando ele criou aqui, haja luz, ouve luz, né, esse versículo especificamente, eu pensava que ele estava falando do sol. Não sei de você, mas eu pensava assim, que quando ele dizia, haja luz e houve luz, eu pensava sempre que era assim, tinha a ver com dia, tinha a ver com sol, tinha a ver com dia, tinha a ver com sol, tinha a ver com dia, mas não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque ele vai criar o sol no versículo 16. Veja lá na tua Bíblia. E fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, olha aí o sol, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então, que luz que é essa? Haja luz e houve luz. Que luz que é essa? Diga assim, é a glória. Querido, é a glória. Olha só, a terra estava um caos. Satanás veio parar aqui e houve trevas. Não tinha forma. Deus não é um Deus sem propósito. Deus não é um Deus assim que faz. Aconteceu. Nem sabia que juntando isso com aquilo dava aquilo. Não, Deus não é assim. Deus é perfeito. Amém? Aí no versículo 3, não, mas aí veja bem, e no 2, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Estava acontecendo. Deus estava lá, vendo, caiu, ficou trevas, ele criou o céu e a terra. Mas aí houve esse incidente aí. E foi nesse incidente que nós deixamos de ser perfeitos e gloriosos. E nos tornamos pessoas que hoje precisamos de Jesus para que a glória dele habite e permaneça em nós através da sua palavra. Amém? Então, quando a gente chegou no versículo 3 e Deus disse, haja luz, a luz era a presença dele. Porque você vê uma sequência ali, que a gente pensa, né, que é tudo assim. Não é não. O Espírito Santo começou lá a chegar. Porque eles são um, né? Você acha que o Espírito Santo só chegou depois? Não, o Espírito Santo está na Bíblia em toda. E o Espírito Santo começou a chegar. E aí, haja luz. Chegou Deus na terra.
Chegou Deus na terra e ele se voltou para a terra. Ele ficou face a face com a terra. E a glória dele trouxe luz para a terra. Agora você entende que, eu não sei exatamente se tem até versículo que fala isso, não sei, mas eu já ouvi que no céu não vai ter sol, mas vai ter luz. Por quê? Porque ele é glorioso. Faz sentido? Está fazendo sentido? Amém? Glória a Deus. Então, ele veio e ele ficou face a face com a terra. A gente canta canções, quero estar face a face contigo. Moisés foi para o monte, ficou face a face, e o seu rosto se desconfigurou. As pessoas não podiam olhar para ele, porque o brilho dessa luz era forte. E a gente tem cantado, eu quero estar face a face, eu quero ver a luz da sua glória. E a luz da glória desceu sobre o planeta Terra. A glória de Deus veio sobre o planeta Terra. Amém? Então vamos ver lá em 2 Coríntios. Vai lá rapidinho. 2 Coríntios 4, versículo 4. Paulo, ele está escrevendo aqui para a igreja. Eu achei muito legal esse texto. Nesse contexto aqui que a gente está estudando. Achei assim muito joia. Deixa eu ver se eu já estou no 4, versículo 4. Diz assim, é 2 Coríntios, né? Que eu falei. Isso. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quantos aqui já ouviram do evangelho? Levanta a mão. Glória a Deus. Quantos aqui já ouviram do evangelho da glória? Eu gostei desse silêncio, acho sincero, sabe por quê? Porque Deus está trazendo, porque Jesus está voltando, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Porque os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, Jesus está limpando a igreja. Porque a igreja que vai subir é uma igreja sem mácula e sem ruga. É uma igreja gloriosa. Então eu gostei do silêncio, porque a gente tem ouvido do Evangelho. O Evangelho são as boas novas. O Evangelho significa Jesus Cristo, o ungido de Deus. Amém? Agora, fala aqui o texto de um Evangelho da glória de Cristo. E é isso que tem sido derramado sobre esta congregação, e deve ter milhares de outras no mundo inteiro, na terra, né? Porque nós não somos a única congregação da Igreja de Cristo na terra, tem milhares. E Jesus vai vir buscar a igreja dele. Então, provavelmente, isso está acontecendo em muitos lugares. Amém? Então, Deus está nos levando a conhecer, a viver, a experimentar o Evangelho da glória de Deus, da luz de Deus, que reflete na minha vida e na tua vida. E a gente precisa, né, no último culto, a gente falou, vamos fazer conserto. Vamos ser sinceros, vamos fazer conserto. A gente precisa ser sincero e fazer conserto. E às vezes fazer conserto, irmão, é uma ziquezerada.
Às vezes fazer conserto não é moleza, não. Essa semana eu tive uma experiência de fazer alguns consertos. Meu Deus! E eu ficava me lembrando, para ficar bom tem que ficar ruim. Não, para ficar, não, como é que é? Para ficar bom, às vezes tem que ficar ruim, né? Eu ficava só me lembrando, ai meu Deus, às vezes para ficar bom tem que ficar ruim. Estava péssimo, ruim era pouco. Ai, mas ficava bom para ter conserto. Por que precisa ter conserto? Porque tem algo mais que é chamado de Evangelho da Glória. Não é somente o Evangelho de Cristo. Olha o versículo 5 e o versículo 6 desse mesmo texto. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Gente, isso aqui que eu estou falando, nem eu estou entendendo direito. Mas eu sei que isso aqui vai dar uma semente. Eu sei que Deus quer nos levar, mostrando aqui nesse texto, a gente vê de novo a luz da glória, a luz brilhar. A gente vê lá que aconteceu, haja luz, houve luz. E a gente vê aqui Paulo falando disso. Que texto, meu Deus, que versículo profundo. Acho que dá para ficar um ano inteiro só viajando nele. Porque Deus que disse que das trevas, lembra? E aí, o que aconteceu? Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Deus não é um Deus que faz coisas. Você vai ver toda a criação dele, tudo tem forma, mas ficou sem forma e vazia. E na face da terra, na terra tinha trevas. Era o próprio capeta, Satanás, Lúcifer, que caiu. Ficou em trevas. E olha o texto diz, porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. Oh, Deus! Resplandecesse a luz. Das trevas resplandecesse a luz. Porque o Espírito Santo pairava ali. E aí ele disse, haja luz, haja glória. Estou chegando, cheguei. Amém? Aí ele diz, é quem resplandeceu em nossos corações, para que resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Meu Deus, até isso, Ele é quem faz. Então, esse negócio que o Xande fez aqui, foi muito de Deus. Aliás, tudo de Deus nesse lugar é muito tremendo. Porque é assim mesmo, o negócio vem, já está à nossa disposição. Nós vimos no estudo passado que a glória já está em nós. Nós vimos em João, teve a devocional, inclusive, esta semana passada, de João, que falava, né, que foi até o texto que a missionária usou aqui, numa das pregações, que a glória já está em nós. Aí já está aqui, e o texto diz que foi Ele quem resplandeceu nos nossos corações a iluminação, ou seja, o entendimento, a sacação do conhecimento da glória. Querido, quem faz isso é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Então, mais uma vez, como permaneço na glória? Buscando a palavra, buscando o Espírito Santo. Nós esquecemos de avisar
aqui do púlpito, nós avisamos de boca, né? Sobre a segunda glória. Querido, eu quero te encorajar na próxima vez que houver, né? A gente não tem assim todo mês, não. Mas sempre que houver, vai ser sempre na segunda-feira de um mês. E a proposta foi de 6 da tarde à meia-noite. Mas foi tão bom. E cada vez é de um jeito. O próprio Deus faz com que a gente entenda a glória dele. A glória de Deus começou a brilhar nesse planeta. Começou a brilhar e ele começou a criar o planeta. E ele criou o homem, ele criou Adão, ele criou a Eva. Deixa eu te falar. O homem, representado na pessoa do Adão, não é o homem masculino, não. Estou falando o ser humano. Foi a criação, assim, especial de Deus. Foi a obra-prima de Deus. Guardem bem esse nome, que a gente vai fazer essa peça. Obra-prima. Deus está colocando aqui na minha cabeça. E quem gosta de dançar e de interpretar, pode já botar semente no seu coração. Não é só o grupo mover, não. É quem gosta. Nós vamos fazer um trabalho aqui mostrando a obra-prima de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Foi o que Deus fez. Sabe o que é obra-prima? É assim, por exemplo, um artista, né? Ele é aquela obra, por exemplo, o Picasso, eu não sei muito de Picasso, mas assim, tem a obra do Picasso que você fala, todo mundo conhece. É que nem o Michelangelo. Você fala daquela igreja lá em Roma, todo mundo, é uma obra-prima, é algo assim. E assim, Deus fez com ele. O homem, mesmo ele criando os animais, as flores, os peixes, mas ele nunca compartilhou a glória dele. Embora Jesus fala, olha o lírio. Né? Ele faz uma comparação, ele diz, olha, o lírio é tão lindo, que parece a glória. Ele faz uma pegadinha assim. Eu acho legal porque aí o irmão levanta e todo mundo olha para o irmão assim. Né? A irmã sai e todo mundo olha. Eu acho legal isso, interessante. Né? É uma coisa do ser humano. Né? Que é assim mesmo, a gente é assim mesmo na vida. E Deus ama a gente assim, do jeitinho que a gente é. Verdade, sabia? Deus ama, e eu também, tá, gente? Amo assim também. Então, mas o que eu quero dizer aqui é que ele nunca compartilhou a sua glória com qualquer um deles. Mas quando ele criou o homem, ele coroou o homem com a sua glória. Embora lá em Mateus, naquele texto, não andei ansiosos por coisa alguma e tal, tem, eu acho que uma palavra de glória. Acho que tem essa palavra glória, quando fala do nem Salomão com toda a sua glória. É isso. Mas Deus, quando criou tudo lá no Gênesis, ele não compartilhou a glória dele com nenhuma dessas coisas, mas com o homem sim. Vamos abrir em Salmo 8, 3. Rapidinho, rapidinho. Aleluia, Deus. O Senhor é demais, porque ai de mim. O Salmo diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Entendeu? Ele não fez isso com a flor.
Ele não fez isso com toda a criação lá de Gênesis, mas ele fez com o homem. Fazes com ele que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Agora, pouco menor fizeste do que os anjos, o 5, e de glória e de honra coroaste. Querido, vou voltar ao exemplo aqui do Xande. Já está. Deus fez. Ele já me coroou. Ele já te coroou. Mas eu volto àquela pergunta, o que deu errado? Quando tu perguntou para o teu irmão, tu é perfeito? Por que tu não é perfeito? Por que tu não é glorioso? Por quê? A gente volta, a gente falou um pouco sobre isso no outro estudo. Porque Adão e Eva pecaram, desobedeceram. Nesse momento onde isso aconteceu, a glória se foi. Eu falei até de Cabode, lembra? Eu falei disso, que a glória de Deus se foi. A glória, porque Deus não habita no pecado. Mas Deus nos ama tanto que Ele está vindo, ainda assim. Mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados. E aí Ele pode trabalhar, não por causa de mim, mas por causa de Jesus. Ele trabalha em nós por causa de Jesus. Ele não trabalha em nós por causa de nós, porque nós somos pecadores, mas quando Ele olha para a gente, Ele vê Jesus, seu Filho amado. Por isso que Ele nos ama tanto. Saiba disso, querido, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Tudo que Jesus fez na cruz. Então, quando o homem caiu, ao invés de um pouquinho menor do que os anjos, um pouquinho menor que Deus, porque aqui no versículo ele diz assim, pois pouco menor fizeste do que os anjos. Nós fomos feitos um pouco, vamos botar assim numa escala, assim, nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. A gente estava assim, ó, Deus, anjo e nós, assim, ó. Só que por causa da queda, a gente não só ficou afastadaço de Deus, como a gente perdeu a glória. Então, diga para o seu irmão, agora eu sei porque tu não é perfeito. Diga para o outro, agora eu sei porque você não é glorioso. O plano de Deus, querido, era que a gente ficasse coberto de glória a vida toda. Esse era o plano de Deus. Que a gente ficasse coberto pela glória de Deus o tempo todo. Que não tivesse, sabe, Satanás nos atentando, e a gente quer Deus, mas aí a gente vem para cá, aí vacila, aí, ai meu Deus, me perdoa, porque eu xinguei, aí tá bom, aí vem aí daqui a pouco vai de novo, ai Deus me perdoa, porque eu prometi que não sei o quê. Não era essa agonia que Deus quis para a gente, que Deus não é doido, e nem masoquista, Deus é amor. Mas por causa do pecado, foi isso que aconteceu. A gente perdeu a glória, aquele brilho, aquela luz. Se a gente apagar isso aqui tudo e deixar um celularzinho, nossa, só vai dar o celular aqui. Porque é luz. E Deus nos fez para a gente ser luz. O plano dele era esse. Esse era o plano do Senhor. Agora, a glória de Deus, como a gente estudou, é a presença dele. A gente leu no Salmo que Deus coroou o homem com a sua própria glória. Deus não te coroou com ouro, querido. Porque ouro é asfalto no céu. Ele te coroou de glória. Ele te coroou de luz. Deus queria compartilhar
a glória dele com a gente. Queria não, ele compartilhou a glória dele com a gente. Mas, porque o homem desobedeceu, eles pecaram e a glória foi-se embora. E aí, no versículo, lá em Gênesis, a gente falou disso na outra semana, eles se esconderam. Lembra quem estava aqui? A gente falou disso. Eles perceberam que estavam nus. Mas eles sempre estiveram nus. E aí Deus falou para mim assim, não. Eles não estavam sempre nus. Eles estavam cobertos com a minha glória. E como a glória saiu, eles ficaram nus. E por isso se esconderam. Então, queridos, toda vez que a gente desobedece, a gente peca, a gente fica sem a glória. E sabe o que é pior? Que é que nem o pastor Lucinho fala, que aí é uma tremenda burrice da gente. A gente foge, a gente se esconde. A gente não vai para Deus e diz, Deus. Querido, quantas vezes você for para Deus, Ele vai parar o que Ele está fazendo para te ouvir. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é paciente. Deus é o cara. Não tem ninguém aí que tu conheça. Não tem. O teu maior referencial de amor nessa face da terra é pinto para o amor de Deus. Deus, Ele te ama sempre e para sempre. O profeta Jeremias falou. Sempre. O que é, filho? Ele não é como a gente que fica assim, a criança vem, ô mãe, que lindo. Tá, nem viu. É, filha, eu tive 4 filhos, tá? Não. Deus olha, deixa eu ver. Uau! Que lindo, o que é isso? Pecado disfarçado de lindo, Deus. Eu sabia. Vamos conversar, Deus? Preciso. Vamos conversar. Eu estou aqui para isso. É assim que Deus é amor. Agora, voltando aqui para a glória. Eles sempre estiveram nus. Isso nunca foi problema para eles. Mas quando a glória saiu, eles perceberam alguma coisa aconteceu. Eles foram buscar folhas para cobrir as suas partes genitais, sexuais. Eles ficaram confusos com tudo isso. E o pecado entrou. E o homem que era para ser coberto de glória ficou a pé, ficou na pista. O homem pecou e perdeu a glória. Quando a gente canta glória, glória, desce agora. Para que esse troço de glória, pastor? Glória é o nome da minha tia. Glória é o dia do feriado, 15 de agosto. Sabe por que eu sei? Que é aniversário da minha filha. Glória e glória, glória. Agora você vai apresentá-la, você vai não sei aonde. Muito prazer, glória. Ai, meu Deus, até aqui nessa festa, glória me persegue. Querido, porque Deus vai buscar uma igreja gloriosa. E é por isso que a gente está falando disso. Tem coisas que a gente não compreende, tem coisas que Deus vai permitir a gente compreender, e tem outras coisas que a Bíblia diz que a gente jamais vai entender. Só no céu. Amém? Como que a gente permanece na glória de Deus? Quantos sabem, poderiam restar? Romanos 3, 23. Então vamos lá. Quem sabe vai falar agora. 1, 2, 3.
Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tanta coisa que a gente carece, né? Do perdão de Deus. Todos pecaram e carecem do perdão de Deus. Todos pecaram e carecem do amor de Deus. Todos pecaram e carecem da bondade de Deus. Não, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pode entender isso? Abrir um pouquinho mais o seu entendimento, porque a Bíblia diz que sem conhecimento a gente morre, a gente perece. E Deus está trazendo, foi o primeiro estudo, antes da glória vem o conhecimento da glória. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê? Porque é a glória que é a cobertura de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Ah, mas não é o sangue que te... É o sangue também, ó. Bota sangue também. Mas o que eu estou falando aqui, querido, é que a glória de Deus é que vai fazer a igreja se tornar gloriosa, sem ruga, sem mácula. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Puxa vida, mas eu, por exemplo, penso assim, pensava, né? Que eu talvez pudesse colocar, todos pecaram e carecem do perdão de Deus. Para mim faz mais lógica. Vacilei, poxa, me perdoa, Deus, te perdoo. Não, mas ele fala a glória. Ele fala a glória de Deus. O pecado, querido, nos separa da glória. Ah, a igreja fala tanto em pecado, é por isso. Oh, Deus. E aí, a humanidade era para ser coberta de glória. Se não fosse o pecado, ia ser assim. Mas o pecado da humanidade separou-nos da glória. Mas esse não era o plano de Deus. E continua não sendo o plano de Deus. E o que Deus fez então? A sua criação favorita. Ele criou tudo, querido, mas o ser humano foi a sua obra. Obra o quê? Gravem isso, hein? Isso vai dar um negócio assim, de arrepiar. A sua obra-prima, a sua obra especial. Deus, o que ele vai fazer? A obra favorita dele. Se separou dele. Então ele mandou Jesus para consertar essa história. Ele mandou Jesus para que pudéssemos de novo entrar embaixo da cobertura da glória. Só que nós não temos, irmãos, vou dizer sinceramente, nós não temos, assim, deixa eu ver uma palavra, nós não temos vivido como quem de fato conhece, entende, recebe o que a cruz do Calvário, o que Jesus Cristo fez naquela cruz. Porque se a gente, de fato, tivesse a plenitude desse entendimento, a plenitude que Deus nos permite ter, a gente andava de outro jeito. A gente andava sem culpa. A gente andava sem fardo. A gente andava em confiança. Lembra que eu falei que preocupação é pecado? Tem tudo a ver da gente saber o que Deus fez por nós na cruz, por exemplo. Ele levou tudo. Ah, mas acontece que a minha tia morreu. E daí? Ele é dono da gente, do ser humano. Ele faz o que quer. Ah, mas eu não entendo. Vai conversar com ele, querido. Tem coisas que eu não entendo, sabia? Tem coisas que até hoje eu não entendo. Como sair da Flórida com nome sujo.
eu não entendo. Não entendo até hoje. E sabe o que Deus falou para mim? Nem vais entender. Poxa, Deus, a gente pagava uma grana naquela prestação daquele carro. Era um sufoco, pagava tudo em dia. Mas na hora de vir embora, faltavam X prestações. Ninguém queria pegar. Antes a gente queria assim, vamos fazer uma troca. Tu fica com o carro, tu fica com as prestações e dá 1.000 pratas para a gente. Né? Que a gente vinha embora, precisava de dinheiro. Ninguém quis. A gente já disse assim, olha, fica com tudo, a gente não quer nada, a gente só quer que você continue pagando para o nosso nome não ficar sujo. Ninguém quis, porque como nós compramos o carro numa situação de imigrante, os juros eram altíssimos. E a galera já queria pegar algo com juros pequenininho. Ninguém queria pegar o nosso crédito, o nosso pagamento, porque era alto. Eles diziam, é muito dinheiro. Porque uma situação toda de um esquema financeiro e econômico do país lá. Aí a gente pagou $6.000 até a data de então, e por causa de juros e tal, nós ficava devendo lá um tanto. E a gente devolveu o carro para a companhia que a gente comprou. Eu não entendo. Não entendo. Poxa, Deus, a gente andava, sabe, em santidade, a gente quer fazer a tua vontade, esse negócio assim. Mas foi assim. Não podia alguém dizer, eu quero. Mesmo com esses juros altos, eu posso comprar um carro com juro metade desse. Mas Deus não podia mover o coração de um doido para fazer uma doideira dessa? Podia. Mas não fez. E eu não entendo. Por mais que meu marido venha com algumas explicações para confortar meu coração, eu não entendo. Tem coisas que a gente não vai entender. E tem coisas que a gente não entende da cruz do Calvário para as nossas vidas. E Deus, junto com a glória, vem o entendimento de quem é Jesus, porque Jesus veio para trazer de volta a glória que nós lemos em Salmos, que Ele nos deu. Então, querendo você ou não, se você quiser a glória, você vai ter que mergulhar na cruz e receber de Jesus, e se apaixonar por Jesus, e um monte de coisa de Jesus. Porque é Ele que Deus falou. Eu preciso consertar essa história. A gente está separado, a minha obra-prima, algo que eu fiz que é precioso para mim, algo de favorito, a minha criação favorita, a gente ficou separado. Eu preciso fazer algo. E Ele mandou o que era mais caro. E agora, Pedro, aquele papo que a gente estava tendo sobre as ofertas. Olha só, né? Hebreus fala isso. A oferta era sem defeito. Jesus era sem defeito. Jesus era precioso, Ele era perfeito. Tinha que ser perfeito. Porque tem a ver com a glória. Está entendendo? A gente conhece esse versículo. Está lá em Hebreus. Jesus, Ele era perfeito. Mas por que Ele faz questão de registrar que Ele era um sacrifício perfeito? Está lá em Hebreus. Porque, eu estou falando isso porque nós já lemos 2 textos que falavam que a oferta tinha que ser perfeita para a glória, a presença vir. Então, Ele não fez questão de registrar que Jesus era o Cordeiro perfeito só para um adjetivo a Jesus. Ah, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é digno, Jesus é glorioso e Ele é o Cordeiro perfeito. Não! Ele fez questão de dizer que Ele era o Cordeiro, o animal perfeito. Por quê? Porque para a glória de Deus vir, a oferta tinha que ser de primeira. Não podia ser qualquer coisa que me sobrou do troco. Tinha que ser perfeita. Estão entendendo? Amém? Isso para mim foi uma revelação tremenda agora. Glória a Deus por isso. E sabe por quê, querido? Já estou acabando.
Oh. Deus amava tanto a criação dele. E ele amava tanto o homem. Tanto, tanto, tanto. Que ele tirou o Adão e Eva do paraíso. Não foi porque ele tinha algum probleminha com Adão e Eva, então ele ficou de mal com Adão e Eva. Agora você não vai ficar mais no meu jardim. Não. Deus, por amar a sua criação, tirou Adão e Eva dali. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 12, 29, que ele é fogo consumidor. Se Adão e Eva ficassem ali, eles iam ser queimados pelo fogo consumidor da glória de Deus. Gente, isso é muito profundo. Por isso que eu digo que Deus, olha, Ele vai nos levar a entender no nosso espírito, não é no nosso intelecto, não, porque isso aqui, meu filho, né? O próprio Eclesiastes falou, que você ficar aí estudando, é canseiro. E chega uma fase na vida que você está indo lá, ai, deixa eu ir lá no meu quarto. Meu Deus, o que é mesmo que eu vim pegar aqui? Peraí, deixa eu ver. Eu estava lá na cozinha, aí eu pensei, não sei o quê. Não, tem alguma coisa aqui com quarto. Eu acho que só eu tenho isso, né? Então não é entender com a mente, com o intelecto, não. Porque isso aqui, ó, fica, ó, lelé. Você fica assim, desse jeito. Aí você fica fazendo, não, era assim, não, mas não, mas foi aquela hora, né? Que é, não. A gente tem que entender com o nosso espírito, porque que Adão e Eva saíram ali do jardim, porque a glória dele é fogo consumidor. Quer ver de onde eu tirei essa ideia? Que você pode estar achando que eu sou doida. Olha lá em Hebreus 12, 29. E quem está precisando ir embora, pode ir embora, com Deus, com Jesus, com a glória. Diz assim, porque o nosso Deus é um Deus de fogo consumidor. Então, por que que Adão e Eva precisaram sair dali? Por causa que Deus ficou de mal com ele, aborrecido, fez pirraça com Adão. Vá para caçar seu rumo. Não, porque ele amava a criação dele. Aquilo ali foi criação de Deus. Foi a obra-prima dele, primeira, algo assim que todos sabem que foi ele. Mesmo os que pensam que não sabem, vão ter que se dobrar de joelhinho diante de Deus e dizer, ó, mas hoje eu reconheço que tu és o Senhor dos senhores. Então, se não é agora, é mais para frente que o cara vai sacar isso, mas ele vai entender. Então, por que que ele... Você vê que Deus, ele não podia mais ficar com a gente, com o ser humano. Ele não podia mais. Não era porque... É porque ele é glória. E ele é fogo consumidor. Por que que quando a gente peca, a gente fica tão... Parece que comeu pimenta, ardido. A gente fica esquisito, incomodado. Por quê? Porque quando a gente olha para Deus, Ele consome a gente. É ou não é? Não, acho que isso acontece comigo, né? Porque vocês não pecam, é claro. Mas você olha aquilo, porque aquilo te consome, é o fogo dele. Você fica inquieto. E para terminar, eu quero te dizer uma coisa. Deus amava tanto a sua criação e ama tanto a sua criação, que... Quantos sabem a história da Torre de Babel? Alguém sabe? Alguém não? A Torre de Babel foi um troço que os homens lá inventaram para chegar mais perto de Deus. Por que que Deus não deixou? Ele não te deixa fazer tudo o que tu quer? Fala sério. Você faz tudo o que você quer. Você faz tudo o que você
quer. Deus não te impede de fazer absolutamente nada. É ou não é? Tem dúvida? Há controvérsias? Não, não há. Você faz o que você quer. Então, por que Deus confundiu as línguas? Deu aquela ziquezira toda lá na Torre de Babel. Porque, querida, esse troço de chegar no céu não ia dar certo. Eles iam ser consumidos pela glória. E porque Deus ama tanto, tanto a sua criação. Ele falou, eu vou ter que entrar nessa história aí. Que eles querem chegar mais perto de mim, aqui do céu, da glória, mas não pode, eles têm pecado, não dá. É sério. E aí ele manda Jesus. Jesus para consertar a nossa história, para nos dar esperança, para nos trazer a glória de novo. Para a gente ser coberto de glória. Para a gente, sabe, tá assim, cheio da presença de Deus, porque a glória, ela é a presença de Deus. Deus ama tanto a gente, que Ele se colocou dentro de uma caixa chamada tabernáculo. Olha só, que amor é esse? Ele já não aguentava mais de saudade de ver a criatura, a criação dele, a obra-prima dele, a coisa mais apaixonante que ele criou, longe dele. Então ele faz uma tenda, uma caixa, e vinha lá para estar com a criação dele. O Deus Todo-Poderoso, dentro de uma caixa. Por causa de você e de mim. Por causa da criação dele. Gente, isso é demais. Só o Espírito Santo para revelar esse amor por nós. E a gente se sente tantas vezes, tantos dias na nossa vida, um lixo. Porque eu estou gordo, porque eu estou magro, porque não sei o meu cabelo, não sei o quê, porque o meu dente, não sei o quê, porque não sei o quê, porque a minha perna. A gente se sente tão, sabe? Porque o amor de Deus não tem. A morte de Jesus, o que Deus fez para consertar essa história, para nos trazer de volta para Ele, que foi Jesus Cristo. Isso não é completo na nossa vida. A gente aceitou Jesus. Mas só que agora a gente tem que olhar e dizer, Jesus, você me aceitou. Faz muita diferença. Quando eu olho e digo, Jesus, você me aceitou? Você me aceitou? Eu? Você me quis do jeito que eu sou e do jeito que eu serei. O Senhor já sabe meu último dia. O Senhor sabe todas as bobagens que eu ainda vou fazer na vida. E você me quis para ser sua filha. Deus vai nos levar a pensar assim, no nosso espírito, e isso vai se manifestar na nossa carne, como foi com Moisés. Eu não aceito Jesus porcaria nenhuma. Ele é que me aceita. Porque quando eu aceito Jesus, o evangelho fica ligado em mim. É o que eu faço para Deus, é o que eu digo para Deus, é quantas vezes eu oro, eu. Falei igual o Nelson da Capitinga lá, Capitinga. E eu. Eu nada, querido. Ai de mim, o profeta falou. Nós lemos no primeiro dia do estudo. Ai de mim. Quando ele disse, ai de mim, então ele pôde ver Deus. Deus te aceitou. Deus te aceitou e te aceita todos os dias, querido. Do jeito que a gente é. Sabe o teu pecado daqui a 3 anos?
Não, mas Ele sabe. E Ele morreu por ele, que você vai cometer. Ele sabe toda a tua história. A Bíblia diz que tem um livro da nossa história e Ele conhece. E ainda assim, Ele mandou Jesus para morrer por tudo que nós fizemos e fararemos até a volta dEle. Sabe por quê? Porque nós somos a obra-prima, primeira, algo que todos sabem. E os que não sabem, saberão. Porque a Bíblia diz que saberão. Querido, você, como permanecer na glória? Aceitando esse amor dele, sabe? Aceitando esse amor dele. Abrindo mesmo teu coração e dizer, Deus, olha, eu tenho uma dificuldade terrível. Eu não me sinto amado. Eu não me sinto algo especial para você. Eu não me sinto assim. E quando isso começar a vir, querido, a glória vai vir. E sabe, é tão chocante que está me vindo agora do Espírito, assim, esse ide, fazer discípulos. Você já pensou o que é fazer ide, fazer discípulos? É a glória. Que as pessoas olham e dizem, cara, tu é diferente, é maneiro que tu é, eu quero. Mas não uma igreja com mácula, com ruga, que a gente olha e diz, eu estou fora. O cara vai fazer o serviço na tua casa, promete entregar em 5 dias, no 18º ainda não apareceu. Crente. A coisa está tão feia que eu não digo crente, não. Sem brincadeira. Tem uns até que eu indico, mas se alguém... Então, não me pergunta, por favor, para não me fazer pecar. Mas, se, pastora, tem uma pessoa assim que é crente, pega não, irmão, que é roubado. Mas quando a gente estiver com a glória de Deus, pega sim, porque, olha... Você não sabe que preciosidade vai entrar aí. Amém? Quantos foram abençoados? Então vamos ficar em pé e agradecer Jesus por isso.